Juramento de sangue. Kami Miyako. Dominique correu pela cidade o mais rápido que pôde sem parecer suspeito. Uma parte dele estava presunçosamente satisfeita consigo mesma. Andar abertamente com essa minha cabeça careca em roupas de camponês foi uma ótima ideia. Mesmo para os meus padrões, as pessoas notam a cabeça careca, e o resto do meu rosto não se encaixa nisso, então elas não vão me reconhecer de jeito nenhum. Ainda assim, é preciso cautela. Ele pensou enquanto se concentrava em pegar os becos que serpenteavam pela cidade, e se aventurava nas ruas abertas apenas quando necessário. Você. Uma voz disse quando ele estava prestes a sair de um beco. Dominique se virou para a voz rouca. Meia dúzia de homens estavam encostados nas paredes. Eu? Dominique apontou para si mesmo, alterando sua voz para um tom mais alto para dar uma camada adicional de engano. Quem mais, careca? O maior perguntou. Dominique olhou mais de perto enquanto franzia a testa, e fechava o punho. Verdade ou não, ele não gostou, ele rosnou com raiva. Eles estavam bem alimentados, relativamente falando, embora suas roupas tivessem muitos remendos, e suas capas estivessem quase poídas pelo uso excessivo, suas roupas eram principalmente vermelhas, exceto por suas botas de couro marrom. De onde você é? Perguntou o maior, cabelos alaranjados caindo sobre seu pescoço, e uma espessa barba ruiva do mesmo tom cobrindo a maior parte de seu rosto. O quê? Dominique perguntou com uma careta. O quê? Você não sabe palavras, careca? Eu perguntei de onde você é. Você é daqui? Você é de Crossroads, Ikari? Wheaton, de algum outro lugar? Uma sensação fez cócegas no cérebro de Dominique, uma pista sobre o porquê de estar sendo perguntado. Ele pensou nos relatos de lutas facionais entre grupos de refugiados, daqui. Dominique respondeu calmamente. Entendo, bem, então você tem um pedágio a pagar ou temo que não podemos deixá-lo passar. O grandão disse calmamente enquanto sacava uma faca curta. Os outros refugiados também sacaram facas curtas. Que tipo de pedágio? Não tenho tempo para isso. Dominique disse com desprezo. Seu cartão de racionamento. O bandido respondeu. Ah, então é assim que vocês têm se alimentado. Dominique disse em voz alta enquanto o curioso estado de seus corpos era explicado. Bem, eu não posso ajudar vocês, eu não tenho um cartão de racionamento. Então pegaremos suas roupas, e essas botas. O bandido respondeu, e começou a se aproximar, mas dois de vermelho surgiram do outro lado da esquina, em campo aberto. Nenhuma dessas coisas vai acontecer, agora saia do meu caminho, eu tenho um lugar para ir, seja grato por eu não querer perder tempo te matando, pelo menos não agora. Dominique rosnou duramente. A pequena gangue parou diante de seu aparente destemor. Dominique bateu na espada ao seu lado. É só um, e somos 8. O bandido respondeu enquanto se aproximava de Dominique, elevando-se sobre ele por uma cabeça e meia, ele sorriu arrogantemente. Golpe penetrante, Dominique disse, e empurrou sua mão para frente com a palma plana, e horizontal com o chão, empurrando como se estivesse enfiando uma faca. Sua mão perfurou o estômago do bandido, que grunhiu, e olhou para baixo, incompreensivelmente para o buraco que apareceu em seu estômago. Dominique rosnou novamente, agarrou os intestinos, e puxou sua mão de volta, trazendo o interior do bandido para fora. O grande bandido caiu de joelhos, e agarrou suas entranhas quando Dominique soltou-o. Aperto, então o chutou com força em seu peito, fazendo cair de cabeça para trás meia dúzia de pés até que ele atingiu uma pilha de caixas, quebrando-as, e amassando em uma pilha. O sangue manchou a neve, e as paredes, e os bandidos gritaram de horror. Essa foi uma. Não tenho tempo para vocês, lixo, fujam. Dominique rosnou novamente, e os bandidos restantes correram para salvar suas vidas. Eu não deveria ter feito isso, agora minha mão está toda suja de sujeira. Ele disse em voz alta, e se aproximou do homem moribundo que havia sido deixado para trás. Ele estava tremendo de dor e medo enquanto estava deitado nos escombros que sua colisão havia criado. Ele estava lutando para arrastar suas entranhas de volta ao seu corpo, e colocá-las no lugar. Dominique ficou de pé sobre ele por um instante, então levantou um pé, e olhos aterrorizados olharam para cima em um apelo silencioso por misericórdia, misericórdia que nunca viria. O cardeal do vento trouxe seu pé sobre o pescoço do bandido, então o abaixou,
esmagando-o completamente, e a figura outrora imponente foi reduzida a espasmos mortais, então a quietude eterna. Dominique agachou-se, e limpou a mão, e o braço na camisa do cadáver para se limpar às pressas, então, virou o corpo de bruços, e arrancou a capa vermelha de suas costas, e colocou a capa puída sobre si mesmo. Isso serve. Ele disse a si mesmo, e correu para a rua principal. Eu me pergunto quantas pessoas isso nos custou. Eu me pergunto quantas morreram de fome por causa de gangues como essas roubando cartões de racionamento ou roupas. Depois que eu acabar com Yvonne, eu vou ter que fazer algo sobre isso. Talvez eu possa usá-los contra os exércitos dos mortos-vivos como forragem. A teocracia Slane não precisa de lixo como esse depois da guerra. Talvez ele tenha nos feito um favor ao nos mostrar de quem precisamos nos livrar. Ele pensou com amarga frustração, e sua mente vagou para os outros reinos humanos que se opunham à teocracia. Droga! Se tivéssemos trabalhado juntos, o tempo todo, poderíamos ter acabado com aquele monstro. Vai levar décadas para nos recuperarmos disto, mesmo depois que os deuses retornarem para destruí-lo por nós. Dominique pensou com um gemido. Ele ainda estava contemplando tudo isso quando finalmente chegou à casa de Raymond, e bateu na porta. Uma empregada loira e volumosa veio até a porta. Estou aqui para ver Raymond, é urgente. Ele disse sem fôlego. Urgente ou não, o cardeal não está aqui, ele voltará em breve. A empregada disse calmamente. Vou esperar por ele, é muito importante, Dominique disse com urgência. Solution pensou sobre isso enquanto olhava para o homem careca com roupas de camponês. Ela quase seguiu seu primeiro impulso, de fechar a porta na cara dele, e mandá-lo embora. Os olhos dele encontraram os dela, e neles ela viu a urgência que ele colocou em sua voz, e mais, ela sentiu o cheiro de sangue que emanava dele como se ele tivesse se banhado nele. Você pode esperar, mas, não lá dentro. Ninguém de fora da casa tem permissão para entrar na casa quando o mestre não está aqui. Ela disse formalmente. Dominique rosnou, eu preciso. Ele estendeu a mão para passar, e quando bateu na porta, percebeu que não conseguia empurrar nem o menor fio de cabelo. Se você tentar forçar sua entrada, suas entranhas serão forçadas para fora de seu lugar de descanso. Solution disse bruscamente, eu guardo a casa do mestre, e eu a guardo bem. Ela segurou a porta com força, e ele olhou para ela mais de perto. Ex-estagiária de escritura? Tem que ser, mas se ela falhou, o que diabos passou no regime dele? Dominique se perguntou com uma frustrada sensação de admiração, mas tirou a mão da porta. Preciso me esconder até que ele possa me ver. Ele sussurrou, tem que haver algum lugar. Ele perguntou insistentemente. Solution desviou o olhar em pensamento, venha. Você pode se esconder na casa de banho, ele vai voltar logo, eu acho. E então se ele te ver, bem, então ele vai te ver. Se ele não quiser, então isso não é problema dele nem meu, faça disso um problema por sua conta, e risco. Ela disse severamente. Entendido. Dominique disse entre dentes enquanto ela o conduzia até um prédio redondo de tamanho médio ao lado da mansão, abriu, apontou grosseiramente para dentro, e então fechou a porta atrás dele assim que entrou. Ele olhou ao redor, havia um pequeno banco ao redor de uma piscina de água morna. Oh, seu sortudo! Você tinha uma fonte termal natural em seu pequeno pedaço de terra? Você construiu o banho ao redor dela. Eu juro, alguns cardeais têm toda essa sorte. Ele disse com inveja, e deitou-se no banco, e caiu em um sono muito necessário. Ruínas de Wemark. Enquanto Raymond, Noah, Henri e Boabdil faziam silenciosamente o que Neia disse, ela alisou as mãos sobre a mesa em que estava sentada. As cinzas dos corpos formaram uma fina camada que deu à mesa um tampo cinza, que ela varreu para o chão. Uma pequena nuvem de partículas pairou, e caiu lentamente no chão enquanto passos ecoavam na sala oca da outrora grande cidade. Um impulso selvagem tomou conta dela, e ela cantou calmamente um pequeno trecho de uma melodia durante a subida, colocando sua voz para funcionar, assombrosa e sutil. Todo mundo está gritando. Quando as luzes se apagam, o plano que temos está todo errado. Ainda estamos aqui ou já fomos? Raymond sentiu o suor brotar em sua pele, e apesar da luz que inundava a sala vinda de cima, ele se sentiu envolto em escuridão, até o momento em que jogou um cadáver no chão, e seus ossos se quebraram, e se espalharam,
e ele tomou a cadeira para si. Nua sentiu sua pele formigar, seus dedos se contraíram enquanto ela se distanciava da paladina negra que seus donos chamavam de demônio. Ela lançou um olhar por cima do ombro enquanto Neia varria as cinzas com desdém, e cruzava as mãos, apoiando-as pacientemente na mesa à sua frente. Demônio. Ela pensou na palavra, que havia sido proferida mais de uma vez nas ruas, que a demonia no oeste estava se levantando contra a humanidade. Há muito tempo ela a descartava como meras histórias contadas para assustar as pessoas, e fazê-las obedecer. Ela pensou em seu último encontro, quando a mulher quase atacou Raymond. Ela engoliu em seco. Ela parece, como Lady Solution, mais ou menos, como Malícia envolta em carne. Nua, não, me diga que você não vai fazer o que pensa que vai fazer. Vamos lá, você os quer mortos, você os quer todos mortos, você queria isso há mais de 100 anos, você não pode estar pensando seriamente em misericórdia? Ela argumentou, enfurecida consigo mesma, enquanto seu corpo silenciosamente se movia em direção aos assentos. Ela olhou para um com um cadáver, e outro sem, e com um estremecimento, moveu-se para sentar-se no vazio. Boabdil sentiu o olhar em suas costas. Devo ser o homem mais azarado que já existiu. Sério que tenho que falar com essa coisa? Vamos lá, cara. Pense. Pense. Você sempre encontrou uma saída antes. Ele puxou a cadeira para trás, para se sentar, e o esqueleto caiu para fora do seu caminho enquanto ele fazia isso, espalhando ossos ao redor. Henri se moveu para o assento mais próximo. Ela empurrou o esqueleto para fora do caminho com desdém, e notou quando os olhos de Neia se voltaram bruscamente para ela, e um pequeno aceno de aprovação veio para o arauto do rei feiticeiro, tão pequeno que ela mesma pode não ter notado. Eu sei, eu conheço as histórias deste lugar. Eu invejo você pela chance de ter feito tanto por aqueles tão desamparados, mas eu não invejo o que isso fez de você, mas droga. Você vai ouvir, você vai me ouvir também, e eu vou te derrubar, mesmo que só desta vez, antes que meu exército se torne seu. Ela pensou com determinação corajosa enquanto imitava a postura de Neia em seu próprio assento. Tudo bem, estamos todos aqui, estamos todos sentados. Agora, antes de começarmos, vou salientar que tenho uma dívida que preciso pagar. Vou poupar 10.000 vidas de Wheaton até Kamimiyako, inclusive, isso incluirá algumas aldeias resistentes, mas, diga-me, quantas pessoas estão presas fora da cidade agora, Cardeal Raymond? Neia perguntou calmamente. 10.000? Por quê? Boabdil perguntou desconfiado. Isso é algum tipo de truque? Ele perguntou, estreitando os olhos e olhando para ela. Ele sentiu o gelo apunhalar sua alma quando os olhos dela encontraram os dele. Eu não vou usar nenhum truque, não dessa vez, eu juro pelo meu Deus, pela vida da minha esposa, e pela minha vida, e pelo descanso pacífico de Iliana em seu túmulo, eu não estou enganando você, eu fiz algo terrível para alguém, e o preço do perdão deles é que 10.000 do seu povo vivam. Você pode beijar os pés dela mais tarde em gratidão, ela merece. Neia moeu cada palavra como uma pedra moendo uma flor. Entendo. Boabdil respondeu, um tanto subjugado, eu nunca esquecerei minha dívida com eles. Neia resmungou indiferentemente, e olhou para Raymond em busca de uma resposta para sua pergunta. Ele sentiu-se cair mentalmente mesmo enquanto mantinha o corpo ereto. Ninguém sabe realmente, eles estão chegando há algum tempo, e a cidade está tão fechada que ninguém saiu para fazer um censo. Além disso, aqueles que tomaram o controle da floresta, alguns foram autorizados a entrar, e as histórias que eles contam, mesmo dentro dos muros, não é tão ruim. Ah! Neia perguntou com um olhar torto. As pessoas precisam de fogo, então alguns se tornaram bandidos, tomando conta das florestas, e extorquindo dos outros em troca de acesso à madeira. A maioria do lado de fora está ainda mais faminta do que nós aqui dentro. Guardas no topo dos muros relatam que viram, bem, lembra da inundação vermelha que você enviou em nossa direção? Ele disse tristemente. Claro. Neia respondeu prontamente. Alguns guardas viram partes de corpos sendo retiradas da água, mas não para o enterro. Ele fechou a boca com força. Como o consumo do meu povo dentro dos muros. Nua choramingou. O rosnado selvagem de Neia era desumano. Eu soube disso ontem à noite, e eu prometo a você, Nua, que eu vou matar todos eles, eu vou cortar as mãos deles. Arrancar suas línguas.
rasgar suas barrigas para libertar a carne do seu povo de seus estômagos vis. Eu vou desviar o rio para lavar qualquer sinal de que Kami Miyako já existiu. Sombras a envolviam enquanto seus olhos vazios mantinham o quarto enfeitiçado. Não! Nua gritou com uma força que a surpreendeu. Neia se calou, e olhou para a elfa como se não tivesse entendido a palavra. O quê? Neia perguntou. O que você disse? Eu disse, não. Papa Neia. Nua respondeu firmemente, ninguém odeia aquela cidade mais do que eu. Ninguém nesta sala tem o direito de odiá-la mais do que eu. Mas há boas pessoas lá. A ira de Neia se dissipou lentamente, como se estivesse sendo dissipada pelo tremor em seu corpo que tinha acabado de começar. Raymond falou bruscamente. Um servo de Yvonne, um humano, ajudou um elfo a escapar do massacre para avisar, de todas as pessoas, Dominique, sobre o que Yvonne estava planejando, o que ele estava fazendo, e eu tenho mordomos, e empregadas que são humanos, e eles me ajudaram a proteger os elfos, e meio-elfos que eu abriguei. Há humanos que fazem parte da rede de resistência subterrânea de Inlight, e informações que têm filtrado informações de volta para você. Você vai matá-los também? Neia ficou quieta diante da pergunta. Henri se levantou lentamente, ela encontrou a sombra negra dos olhos de Neia com seu próprio olhar frio e severo, e apontou para Neia como um anjo do alto. Você, que é o arauto do divino Senhor Ains, a quem você chama de fonte da justiça, fará justiça a você mesmo? É uma cidade do mal, a fonte do sofrimento do meu país, a fonte da pragonização dos 6 que despedaçou tantos inocentes, destruí-la é justiça. Neia argumentou vigorosamente, ela se levantou, e cruzou os braços atrás das costas, apertando uma mão na outra, e fixando os olhos em Henri. Não vou recuar diante dela, não vou me afastar. Henri pensou estoicamente enquanto se lembrava de quão facilmente a paladina negra demonstrou que podia quebrar o corpo da general camponesa, e manteve o olhar entre eles, como uma corda tão tensa que poderia arrebentar com um puxão a mais. Minha rainha, minha antiga rainha, Calca, tentou salvar a todos, ela queria um mundo em que todos fossem felizes, não havia justiça maior para ela do que não ter que sacrificar ninguém. Isso é, eu admito, um objetivo louvável, mas esse não é este mundo. Vivemos em um mundo onde nem todos têm a vida, ou felicidade, ou segurança, onde alguns têm que morrer para que outros possam viver, onde alguns têm que sofrer horrivelmente, destruir a si mesmos, e destruir os outros para impedir algo pior. Olhe ao seu redor. Você acha que cada pessoa que morreu nesta cidade realmente merecia morrer? Até eu, o flagelo de Deus, sei melhor do que isso. No entanto, esta cidade me mostrou que não poderia continuar. Todas as noites eu dormia no Golden Roan. Eu podia ouvir os falsos prazeres de escravos bem treinados, eu podia ouvir seus pequenos gritos quando eles pensavam que estavam sozinhos, e estavam, mas pelos meus sentidos como um batedor, eu podia sentir o cheiro do sexo, e do medo, e provar sua dor na minha língua como se eu estivesse lambendo o suor do medo nascido de sua própria pele. E tudo em esta cidade foi estruturado em torno de dominação e exploração assim, havia pessoas boas aqui? Provavelmente sim, que olhavam para elfos ou humanos acorrentados, e sentiam pena, mas que não faziam nada ou pelo menos, nada que impedisse qualquer coisa. Para impedir que este lugar fosse maligno, ele tinha que ser destruído de raiz e galho. Assim é com Kami Miyako. Neia exclamou. Kami Miyako não é Vemark. Henri gritou, e bateu o pé, ela cerrou os punhos, e tremeu de frustração. Há pessoas lá que realmente estão tentando parar tudo. Olhe à direita de mim. O cardeal Raymond é um líder daquele país, e ele colocou sua vida em risco para parar tudo. Seus leais servos humanos estão ajudando, e têm ajudado desde o começo. Você tem uma chance aqui, Neia. Uma chance real. Uma chance para quê? Neia perguntou friamente, seu corpo imóvel como granito na terra imóvel. Uma chance de fazer o que você não conseguiu antes. Uma chance de salvar aqueles que deveriam ser salvos, enquanto também destrói aqueles que merecem sua ira. Não estou dizendo que podemos salvar todo mundo. Mas isso não significa que matamos todo mundo também. Henri gritou, e seu corpo começou a tremer como se estivesse preso em uma chuva congelante ofuscante. Neia olhou para Boabdil após pensar um momento. O que aconteceu com os escravos de Crossroads? Você os matou?
Não, eu não faria isso, mesmo se pudesse, eu enviei. Ele empalideceu. Você os enviou para Kami Miyako, não foi? Neia disse, não era uma pergunta, e sua voz estava muito baixa, aparentemente desprovida de raiva. Mas, eles devem estar seguros lá, as condições não são luxuosas, mas os que enviei para o sul foram registrados em casas poderosas. Ele respondeu. Diga o nome das casas. Neia disse friamente. Ele rapidamente recitou uma lista de 1 dúzia ou mais de nomes ricos e nobres, não são todos, mas são a maioria. Ele disse prontamente. Neia voltou sua atenção para Raymond. Quantos deles estão mortos agora? Ela perguntou. 2 fugiram com suas propriedades. Solution os matou. Ele respondeu severamente enquanto começava a entender para onde Neia estava indo, Nu estendeu a mão, e pegou a dele, seu corpo visivelmente tremendo, e claramente à beira das lágrimas. Neia trocou seu olhar perfeitamente de volta para Henri. Quantos deles morreram na rebelião em seu território? Ela perguntou, você reconhece algum nome? Henri engoliu em seco. A maioria deles, acho que apenas 2 sobreviveram. Cavernas escuras enfrentaram Boabdil mais uma vez. O que você acha que Yvon fará com aqueles que estão escondidos naqueles lugares que você ordenou que fossem mantidos? Raymond interrompeu na lenta racionalidade de um estadista experiente, levantando-se enquanto Boabdil se perdia em introspecção enojada. Se ele tiver sucesso em seu golpe, ele primeiro enviará soldados para nossas zonas seguras, os campos de trabalho para acolher aqueles de propriedade pública. Eles terão ido embora, eu já pedi a Sua Majestade para evacuá-los, e tenho total confiança de que ele o fará. Yvon provavelmente suspeitará do meu envolvimento, e eu terei que me esconder, a menos que Dominique resista efetivamente, o que ele provavelmente fará, mas se ele vencer Dominique, ele então buscará comida em outro lugar para manter sua promessa. Ele se lembrará dos escravos de Crossroads que não têm mais mestres, e os confiscará para alimentar o exército conforme você se aproxima. Olhares silenciosos estavam fixos nele, mas Raymond não viu nenhum, antes que seus olhos passassem pelos eventos como ele os previu no pior cenário possível. Se isso for insuficiente, ele começará a executar qualquer um que não entregar seus escravos domésticos, e a cidade entrará em conflito interno. Brigas internas? Sobre o quê? Neia perguntou com genuína curiosidade, e dúvida em igual medida permeando seu tom. Porque, entre as grandes casas de Kami Miyako, muitos cresceram com os mesmos escravos como parte de sua vida. Os elfos vivem muito, e são frequentemente passados de pais para filhos, como heranças de família. Alguns deles crescem amamentados em seios élficos, ou criados por escravos élficos, ensinados por tutores élficos, tanto quanto por seus próprios pais. Não vou negar o que meu país fez, não vou fingir falta de hipocrisia no que estou prestes a dizer. Raymond engasgou, sua voz ficou presa na garganta, e lágrimas correram pelo seu rosto. Mas mesmo que nos ensinem que, ele apertou a mão de Nua, este é um animal, que ela, não é uma pessoa como nós, o que dizemos, e o que sentimos na quietude de nossas almas nem sempre são a mesma coisa. Há aqueles que amam seus escravos, e cujos corações se rebelam contra uma vida inteira de ensinamentos do divino. Não vou desculpá-los, mas eles não conhecem outro caminho além deste. Se os caminhos que eles conhecem mudarem, e Yvon exige as vidas daqueles que ajudaram a criá-los? Eu acredito, eu realmente acredito, que eles lutarão. Não espero que acredite em mim, mas juro pela minha vida que é verdade. Mate-me aqui, e agora se vai dizer que minto. Raymond exclamou, e soltou a mão de Nua. Ele abriu os braços como se fosse abraçar a morte. Aposto minha vida nessa verdade. Muitos lutarão contra Yvon, lutarão para proteger a mulher élfica que os amamentou, ou o homem élfico que os ensinou a andar a cavalo ou os colocou na cama à noite, que os ensinou a ler ou os alimentou ou fez por seus filhos o que foi feito por eles em troca. Somos um povo perdido. Mas ainda há tempo, ainda há esperança para alguns de nós. Ele gritou com os olhos fechados, e sua voz ecoou nas paredes enegrecidas até morrer como a cidade em que ecoou. Neia olhou para Nua, que se empurrou com força contra Raymond como se quisesse protegê-lo. Você, Nua, você acredita nele? Neia perguntou com uma voz surpreendentemente gentil. O coração de Nua batia forte em seu peito. A voz gentil estava colocando a vida de Raymond em suas mãos, colocando a vida da cidade em suas mãos.
Ela podia sentir os olhos da noite fixados nos seus, e exigiam que ela falasse a verdade. Minta para mim, e eu saberei. Nua sentiu aquele significado no olhar. Eu acredito nele? Ele está dizendo a verdade para ela? Ela se perguntou. Seus olhos dispararam ao redor como se buscassem respostas nas paredes e ossos secos do quarto frio. Finalmente, ela respondeu: eu tinha um bom dono, ele me amava, eu posso admitir isso agora, mesmo que ele tenha feito algumas coisas terríveis que eu nunca poderei realmente perdoar. Eu entendo agora, estando perto de homens como Raymond, que atos terríveis às vezes vêm de escolhas terríveis e impossíveis, e ele fez o que fez porque não viu outra opção. Eu não sei com que frequência isso acontece, mas se eu fosse realmente amada por um humano, e se os humanos em Kami Miyako podem realmente se arriscar pela minha espécie, como alguns deles fizeram, então isso deve acontecer atrás de muitas portas fechadas onde eu não posso ver. Sim, eu acredito que Raymond está dizendo a verdade. Nua respondeu com uma voz terna enquanto seu corpo tremia contra o do cardeal. Neia procurou seu rosto, procurando por qualquer indício de mentira, e não encontrando nada, ela abaixou o rosto para olhar o chão à sua frente. Boabdil se inclinou em direção ao ouvido de Henri, ela se virou e encontrou seus olhos. Entre os dois inimigos ocorreu uma discussão silenciosa travada puramente pela expressão e contato visual, até que um aceno de concordância ocorreu entre eles. Um acordo. Henri disse, desviando a atenção de Neia de suas contemplações privadas. O quê? Neia perguntou em dúvida. O general Boabdil revelará os locais onde os elfos de Crossroads são mantidos, para que eles possam ser resgatados. Henri sugeriu, lutando para manter a voz mesmo sob o olhar fulminante do flagelo de Deus. Eu não faço negociações usando reféns. Neia respondeu entre dentes, vocês todos deveriam saber disso. Demônio! Henri pensou novamente, mas com uma crescente sensação de pena, e forçou o pensamento de lado. Não é isso que eu sugiro, eu digo que ele irá revelar todos eles, sem pedir nada em troca por esse conhecimento para que eles também possam ser resgatados. Sinto-o, mas aí. Neia disse sarcasticamente, a tensão em seu corpo aumentando enquanto ela esperava a resposta. Mas deixamos a cidade selar seu próprio destino, todos sabemos que o golpe de Yvon vai começar, ele fará exatamente o que o cardeal Raymond prevê, mas não haverá escravos públicos para serem obtidos, isso forçará Yvon a recorrer às casas particulares. Se ele estiver certo, a cidade cairá em lutas e tumultos nas ruas. Deixe Raymond e Boabdil, e aqueles como eles, reunirem seus apoiadores em um lugar onde eles possam resistir. O distrito dos artesãos. Raymond disse bruscamente, posso facilmente extrair de Dominique uma promessa de que ele é uma zona segura. Se vão vencer, então você destrói toda a vida humana sobrevivente, e resgata os elfos. Se Dominique vencer, bem, você destrói tudo o que não se rende, e se eles se matarem, você deixa Raymond entregar a cidade pacificamente, então você pode fazer todos os testes que precisa para purgar os culpados, não importa o que aconteça, você terá derramado sua tigela de ira sobre Kami Miyako. A única diferença é que a própria cidade terá decidido quem se afoga na enchente. Henri sugeriu com um raciocínio frio, e calculado que ao mesmo tempo horrorizou sua consciência, e a gratificou imensamente. Sou realmente eu falando agora? Acabei de dizer tudo isso? Pai, mãe, Vossa Majestade. Acho que você estaria mais orgulhoso de mim agora do que de qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Henri pensou com admiração e gratidão. Neia permaneceu quieta por um instante, então seus olhos mortais seguraram Henri como uma cobra segura um pássaro ferido, e o preto desapareceu como se nunca tivesse existido, e o azul celeste reinou supremo no branco de seus olhos. Muito bem, você ganhou desta vez, General Henri, esse será o nosso acordo, a própria cidade decidirá sobre qual alma ela tem para si, e isso decidirá se duas pedras ficarão uma sobre a outra, ou serão levadas para o mar para nunca mais se juntarem. Neia sacou uma faca, estendeu a mão, e cortou a palma da mão, apertando-a com força, formando um punho que tremia devido à tensão, e sangue pingou da palma, manchando a poeira, as cinzas, e as pedras do chão do prédio do governo central da cidade morta. A Papa Negra então limpou a faca na borda da mesa, e aguardou, então enfiou a mão na mochila, e tirou um pequeno pano,
com o qual ela envolveu seu ferimento. Antes que este ferimento se cure por si só, eu ficarei no centro de Kami Miyako. O que isso significará para sua cidade, será determinado pelo que essa cidade fizer a seguir, eu juro pelo meu próprio sangue. A tensão nos corpos daqueles que estavam de pé ou sentados acima da cena da papa sangrando sua própria carne, começou a desaparecer. Vou pedir um portal. Não quero mais ficar aqui. Henry, vejo vocês novamente nos portões de Kami Miyako, Cardeal Raymond, General Boabdil, Nua. Vejo vocês dentro da cidade quando eu chegar lá. Em sua verdade, seu futuro depende, haja rápido. Não vou esperar muito. Ela se curvou educadamente, e após um momento de silêncio, o portal se abriu, e Neia partiu, deixando o resto para trás para se livrar de seus medos através da carne trêmula enquanto a onda de urgência morria em seus corações enquanto eles tinham sua vitória sobre a ira do flagelo de Deus.